Juízes, no capítulo de número 11. Amém? Para a glória de Deus. Juízes 11. Nós vamos compartilhar com você a grande palavra. É esta palavra que vai produzir fé no teu coração. É esta palavra que vai produzir entendimento em você. É esta palavra que vai te levar para um outro nível. É esta palavra que vai produzir milagres para a tua vida, aqui e através daqui. Esta palavra que vai te abençoar aonde você estiver. Quando Deus falou assim: Abraão, sê tu uma bênção. A bênção não estava em lugares, a bênção estava nele. Quando você ouve a palavra de Deus e você crê, sê tu uma bênção. Aonde você for, a bênção está com você. Quando as pessoas não entendem isso, elas ficam procurando bênção em lugares. Ela vai no lugar e fala: a bênção não está ali não. Vai para outra, a bênção não está ali não. Vai para outra, a bênção não está ali. Quando na verdade a bênção está em nós. A partir do momento que você recebeu a palavra de Deus, você então carrega com você a bênção. Você é uma bênção. Diga: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Foi isso que Deus falou para Abraão. Interessante que Deus ele falou para Abraão: essa terra que você está pisando, eu vou dar a ti e a sua descendência. A descendência de Abraão depois foi para o Egito, ficou lá 430 anos lá. Parecia que aquela palavra liberada era uma mentira. Mas a bênção não estava só sobre Abraão, estava também sobre a descendência dele. E Deus permitiu que a descendência de Abraão alcançasse a terra prometida. E hoje eu quero falar alguma coisa sobre isso. Juízes 11, versículo 1, diz assim. Vamos ler aqui. Eu vou explicar para você. O pessoal da live, o pessoal do YouTube, sejam bem-vindos também ao nosso culto da igreja, da nossa igreja em nome de Jesus. Vejam só. Então Jefté, ou Geliatita, homem valoroso, porém filho de uma, lê comigo, filho de uma o quê? Prostituta. Porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, sendo os filhos desta mulher já grandes. O que eles fizeram com Jefté? Gente, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque você é filho de uma outra mulher. Muito bem. O Jefté, ele era um filho fora do casamento. O Gileade, ele era um homem de Deus. Mas ele teve um caso lá atrás com uma mulher, e esta mulher era prostituta. Credo, pastor, como homem de Deus faz isso? Irmão, o homem está sujeito a tudo. O homem, ele erra, mas ele não pode entender que ele deva ficar no erro. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, ó, vai e não peques mais. Quando o homem de Deus erra, o que ele precisa fazer? Imediatamente se arrepender. Porque quando a pessoa não se arrepende, ela se torna escrava do pecado. E é tudo que o diabo quer. Que você seja escravo de qualquer pecado, seja qual for ele, para que você perca a sua identidade de filho. Porque escravo não tem direito, só filho. Quem entendeu isso? Então você está entendendo porque o que o diabo, ele quer escravizar eu, você e todas as pessoas no pecado? Porque ele quer que nós percamos a identidade de filhos. Porque filhos têm direito. O Jefté, ele teve esse caso, ele era um homem de Deus. Tanto era um homem de Deus que o Gileade, ele era um homem de Deus
que tanto era homem de Deus que os filhos deles cresceram com princípios, Jefité propriamente. Era um homem de Deus. Tanto é homem de Deus que a história dele virou um capítulo da Bíblia. Isso é inspirado, e você vai ver que ele era um homem, mediante tudo isso que ele aconteceu, ele era um homem de Deus. Não importa da onde você veio, mas importa para onde você vai. Não importa qual é a sua família, o importante é que você nasceu com um propósito. E às vezes nós nos limitamos por causa da condição, por causa da família que nascemos, da condição financeira que temos, nós queremos nos limitar. A nossa mente, de alguma forma, ela quer nos sabotar. Não permita que a tua mente te sabote. A título de te massacrar, te humilhar, a título de fazer com que você tenha complexo, como foi o caso de Gideão. Deus chamou Gideão para ser uma bênção na vida do povo. Ele falou, mas eu não sou nem o mais velho, eu não sou primogênito, e a minha família é a mais pobre. Deus não estava querendo saber qual era a condição, qual era a tradição. Deus estava querendo agir nele e através dele. Amém? Então, quando Deus ele tem uma palavra para nós, é porque Ele quer agir em nós e através de nós. Então, agora nós pegamos um menino que era filho de uma prostituta, e quando eles cresceram, os irmãos dele falaram, cara, você não vai herdar não. A herança do nosso pai, você não vai pegar nenhum centavo. E expulsaram ele. Só que esse menino aqui, ele era um homem de Deus. Muitas coisas aconteceram naquela família, inclusive na vida dos irmãos, porque Jefité estava lá, mesmo sendo filho de quem? De uma prostituta. Não importa de quem ele era filho. Importante é que ele agora era um homem de Deus, e o que ele era em Deus invalidava tudo que ele era, tudo aquilo que passara na vida dele. Quando você entende quem você é em Deus, você não tem medo de gigante. Foi o que aconteceu com Davi. Ele sabia quem ele era em Deus, por isso ele foi. O teu servo enfrentará o gigante. Alguém disse, você não pode. Em outras palavras, eu vou conjecturar. Ele diz assim, vou conjecturar. Eu sei quem sou em Deus. Quando ele diz, eu já livrei a ovelha da boca de urso, já livrei a ovelha da boca de leão, ele estava dizendo assim, em outras palavras, eu sei quem eu sou em Deus. Repita comigo também, eu sei quem eu sou em Deus. Então não importa de quem você é filho. Não importa o que as pessoas dizem a teu respeito. Não importa a sua condição financeira, o seu grau de escolaridade. O que importa agora é a sua filiação em Deus. Você sabe quem você é em Deus. Diga, sou filho. Sou filho. Os dons profético, apóstolo, pastor, mestre, evangelista, é só para servir pessoas. Os dons não é a nossa identidade. Os dons é para servir. Os dons é um presente que Deus deu para os filhos. Quem entendeu isso? Então, a nossa identidade em Deus é ser filho dele. E o Jefité se tornou um filho de Deus. Não importava agora se ele era o filho da prostituta. Muitas coisas aconteceram na vida desses meninos por causa de Jefité. Mas eles fazem o quê, gente? Eles expulsam Jefité. Eu falei no começo do culto algo que você prestou atenção. A bênção está em você. Abraão, se tu uma bênção. Então a bênção estava com Jefité. O lugar que ele estava era abençoado. Por isso que Jacó, quando ele foi trabalhar com o tio, ele foi com uma bênção. Primeiro, a bênção do pai dele, que era Isaac. Quem lembra disso? E depois, no meio do caminho, ele tem uma agenda profética com Deus,
e ele vai com a bênção de Deus. Ele leva uma bagagem com ele. Ele era a bênção. Diga, eu sou a bênção. E aonde o Jacó chegou, o tio dele, pessoal, mesmo sendo ele uma bênção, o tio dele foi usando ele. Só que quem tem a bênção, irmãos, não vai ser sempre usado por pessoas. Quem tem a bênção é usado por Deus. E as coisas começaram a mudar. Um dia Jacó viu que ele estava sendo escravizado pelo tio. Ele falou, tio, vem cá, vamos bater um papo, eu vou embora. Por quê? Ah, tio, porque não está dando mais. Não. Aí o tio dele falou, determina o teu salário. Aí mudou tudo. A bênção estava com ele. Aí ele se tornou mais rico que o tio. Mas quando ele falou que ia embora, o tio dele abriu a boca para falar algo que você já conhece. Não vai não, porque eu tenho experimentado que o Senhor tem me abençoado por amor de ti. Ele reconheceu que Jacó era uma bênção na vida dele, porque a bênção estava com Jacó. Diga, a bênção está comigo. Diga, eu estou nesta fé. Eu sou uma bênção. É isso que você precisa entender. Abraão, se tu uma bênção. O Jefité, ele era esta bênção. Mas o que fizeram com ele, gente? Expulsaram. E quando você é a bênção e te expulsam, aquele lugar que você estava, era abençoado por amor de ti, começa a ter problema. Então continue sendo a bênção que você é no teu trabalho, na tua família, no churrasco, aonde você for, se tu uma bênção. Vai para a praia, se tu uma bênção. Vai para qualquer lugar, se tu uma bênção. Amém? Amém? Observe outra coisa interessante. A Bíblia Sagrada diz que o Isaac, Deus falou para ele lá em Gênesis 26, não desce para o Egito não, habita na terra que eu te disser. Ele habitou na terra, pessoal, e a Bíblia Sagrada diz que ele então foi uma bênção ali naquele lugar. Aí o rei, ele ficou com muita raiva dele, porque ele ficou mais rico do que o rei. O rei falou, não é possível, só que aquele lugar estava sendo uma bênção porque ele era uma bênção. O que o rei faz? Expulsa ele. Só que ele era a bênção, irmão. Aquele lugar, a bênção não estava naquele lugar, porque aquele lugar era abençoado. Aquele lugar era abençoado porque tinha pessoas lá que tinham bênção. Então, todo lugar que você for, vai ser abençoado porque você é uma bênção. Quem toma posse desta palavra? Você é uma bênção. O que aconteceu? O rei mandou ele embora. Aí depois o rei começou a ter problema financeiro, gente. O desemprego aumentou, porque o Isaac gerava emprego, movimentava a economia, e a Bíblia é clara, era tempo do quê? De fome. Mas mesmo em tempo de fome, ele era uma bênção para aquele lugar, porque Deus mandou ele habitar ali. Ele habitou ali, e Deus falou, olha, habita na terra que eu te disser, semeia nessa terra, tu serás uma bênção, e eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Olha o que esse cara tinha recebido sobre a vida dele para aquele lugar. Habita na terra que eu te disser, você vai ser uma bênção, vou engrandecer o teu nome, e a terra começou a prosperar. Aí o rei ficou com inveja, mandou ele embora. Os invejosos têm problemas com pessoas abençoadas. Foi o que aconteceu com José. Os invejosos têm problema com pessoas abençoadas. Os invejosos perseguem os abençoados. Mas isso não vai mudar a bênção, porque a bênção está com você. Se tu uma bênção. Aconteceu com José a mesma coisa. A bênção estava com ele. Chegou lá no Egito, foi para a casa de Potifar, tudo que estava lá foi abençoado. Foi para a cadeia, chegou lá, se tornou o ajudante do carcereiro, ele tomava conta de todos os presos, líder. Daqui a pouco o faraó tem um problema, a bênção estava lá no território dele através de José, porque a bênção está em pessoas. Vou repetir de novo.
ser tu uma bênção. Se você entendeu isso, você pode confessar isso todos os dias. Eu sou uma bênção. E eu confesso todos os dias assim, pessoal. Este é o dia que o Senhor fez e eu me alegro nele. Tem luta, mas vai ter escape. Esse é o dia que o Senhor fez e eu me alegro nele. E outra coisa que eu faço todos os dias, muitas vezes por dia eu faço, e confesso: o Espírito de Deus está sobre mim. E domingo passado a minha esposa estava orando aqui, na hora da Santa Ceia. Ela disse assim: confesse todos os dias, eu vou sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Confesse isso também, sabe por quê? Porque muitos serão lançados fora, irmão. A gente precisa sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, lá no reino. A palavra deu uma volta aqui para a gente poder chegar no entendimento. Jefité era uma bênção, mas expulsaram ele. Vamos passar para frente, vamos ler. Então Jefité fugiu de diante os seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefité e andavam juntamente com ele. Saíram, né? E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Agora os filhos de Amon iam pelejar contra Israel. Só que o cara que era a bênção para Israel tinha sido expulso. Então, o cara que tinha a bênção para Israel tinha sido mandado embora. Eu vou dizer uma coisa, pessoal, teve empresa que quebrou, porque o funcionário que estava lá era homem de Deus e foi mandado embora, e aquela empresa só era uma bênção por causa daquele cara. Mandou ele embora, a empresa começou a ter problema. Ah, pastor, não acredito nisso. Então rasga a Bíblia, irmão, joga fora. Nós já vimos um caso clássico, o próprio patrão de Jacó, era o tio dele, ficou rico por causa de Jacó. Ele mesmo disse: eu tenho experimentado, eu tenho ficado rico por causa do amor de Deus sobre você nesse lugar. Vou repetir: ser tu uma bênção. Se alguém estiver passando qualquer luta, você vai dizer: isso vai mudar. E como você fala que vai mudar isso? Porque eu sou uma bênção. A bênção que está comigo vai mudar esse território. Quem toma posse. Não desista do seu sonho não, do seu projeto não. Você tem um sonho, mas você não luta, você não agarra, você não se apega com Deus, você não acredita. Os obstáculos são maiores do que o que você crê ou não? Deus tem que ser maior do que os obstáculos. Os filhos de Amon vieram para pelejar contra Israel. Prossiga, vejam isso. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos, homens mais velhos de Gileade, buscar a Jefité na terra de Tobi. Os caras falaram: nós estamos com um problema agora. Qual o problema? A gente tem os filhos de Amon e nós não vamos vencer ele se a gente não tiver a bênção. E eles mesmos tinham expulsado a bênção, irmão. Mas aqui a gente tem uma inteligência e um entendimento. Eles foram depois buscar quem tinha a bênção. Porque a bênção não está em lugares, está em pessoas. Foi buscar quem tinha a bênção. Prossiga. E disseram a Jefité: vem e sê o nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que agora viestes a mim quando estais em aperto? Agora o filho da prostituta não era mais o filho da prostituta. Ele era importante, porque quem você é em Deus é mais importante do que de quem você é filho.
Quem você é em Deus é mais importante do que o que as pessoas dizem. Quem você é em Deus é mais importante do que os diplomas, do que os amigos, do que as festas, do que as drogas. Quando você descobre quem você é em Deus, você pode ir para a terra de Tobi. A bênção em você faz com que as pessoas venham atrás de você. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, a Bíblia diz: o Senhor ordenará que a bênção te siga. Então, quando Jefité foi para Tobi, a bênção seguiu ele. Quem entendeu, irmãos? A bênção está em nós. Os lugares não são amaldiçoados quando você chega. Quando você chega, aquele lugar passa a ser abençoado. O território passa a ser dominado pelo Espírito que habita em você. Quem toma posse disso? Por isso que às vezes tem levante lá. Aquele levante não é falta de bênção, não. É por causa da bênção que está em você. O livro diz aqui, então, que eles disseram: agora vocês estão em aperto e você vem atrás de mim? Pode passar, ministro. Vejam isso. Eles disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso que tornamos a ti. Em que outras palavras, irmão, estou aqui. Você está em aperto e nós viemos a ti, mas é por isso que nós viemos a ti. Que nós estamos arrependidos de ter mandado quem tinha a bênção ir embora. Agora nós precisamos da tua bênção. Aí ele não é bobo nem nada, ele faz um monte de pedido. Olha só o que ele faz. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então vos sereis por chefe? Fez uma pergunta. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós. Assim faremos conforme a tua palavra. Quem tem a bênção, irmão. Agora ninguém olhava mais para ele. Depois ele vence a batalha. E agora ninguém mais olhava ele como um filho da prostituta. Porque ele venceu os inimigos. E agora ele era o líder. Não importa o que dizem. O importante é o que você sabe quem você é em Deus. E outras coisas, as pessoas também vão saber quem você é em Deus. Foi o que aconteceu. Menino, cadê Jefité? Os amonitas estão vindo. Cadê a palavra de fé? Cadê o homem que vem? Cadê as estratégias de guerra? Cadê? Não tem. Agora, pessoal, lembraram dele. Porque ele tinha bênção. Tem muita gente que vai lembrar de você, porque você é uma bênção. Tem muita gente que está sentindo saudade da sua companhia, porque você é uma bênção. Então Deus está trazendo a gente, nesse momento, para esse local, para mostrar para você: conheça quem você é em mim, filho. A palavra é a mesma. Pastor, mas Deus falou isso para Abraão. Agora você vai entender porque Cristo morreu na cruz. Pega para mim esse versículo, Ju. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Cristo se fez maldito no Calvário para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Então aquela bênção de Abraão, quando Cristo morreu na cruz, ela chegou até nós. Nós temos direito de dizer também: a minha descendência será poderosa na terra. Porque a bênção de Abraão chegou até nós. Eu tenho o direito de dizer assim: eu sou uma bênção, porque a bênção de Abraão chegou até nós. Veja comigo o versículo 22 agora. Vamos lá, vamos adiantar aqui que eu quero comentar algumas coisas. Olha que interessante esse versículo aqui, irmão. O que o Jefité faz? Ele manda cartas para o rei, para dizer para o rei: rei, eu não quero briga. Mandou cartas. E estas cartas que ele mandou para o rei,
para poder evitar o confronto. Como que chama isso, gente? Sabedoria. Ele falou, por que eu vou arriscar a vida dos meus soldados? Por que eu vou arriscar a minha vida se eu posso vencer a guerra mandando uma carta? Ministro? Isso é forte em Cristo. Hein, Tabico? Já pensou? Então ele manda uma carta, o rei ignora a carta dele. E aí ele faz o seguinte. Ele comenta a carta, estou aqui resumindo. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Armon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Pode passar. Assim o Senhor Deus desapossou os amorreus. Quem desapossou, gente? O Senhor Deus desapossou os amorreus de diante do seu povo, o povo de Israel. E os... que mais volta, mano? Não quer? E os possuirias tu? Então Deus, essa terra aqui que estavam os amonitas, era a terra que Deus tinha tirado o povo de Israel. Aliás, o povo de lá. Deus tinha desapossado o povo. E os reis de Amon queriam a terra para eles. Aí o Jefité mandou a carta dizendo, escuta uma coisa, o rei de Amon. Foi Deus que desapossou o povo daí para dar para o povo de Israel. E ele falou assim, e agora você vai possuir a terra que Deus tirou o povo? Estavam brigando ali por causa de uma coisa que era deles. Irmão, lá em Israel, lá vai sempre ter guerra, irmão. Sempre vai ter guerra lá. Porque a terra pertence ao povo de Deus. Desde antigamente é assim. Porque a terra prometida é terra prometida. Eles não vão abrir mão. Não adianta. Podem tentar acabar com Israel, não vão conseguir. Israel é o nome que Deus deu para o povo dele. Ele mudou o nome de Jacó para Israel, que quer dizer lutando com Deus. Israel quer dizer lutando com Deus. Até o nome do estado é esse, lutando com Deus. Se você traduzir o nome Israel, quer dizer lutando com Deus. Sempre vai ter. Eu quero deixar bem claro que a guerra lá não é contra os palestinos, tá, gente? A guerra lá é contra o estado, o Hamas, que quer dizer, na tradução, quer dizer derramamento de sangue, vingança. O próprio nome Hamas quer dizer isso. Usam as pessoas, usam a religião do Islã para se esconder atrás, para poder, de alguma forma, conseguir benefícios, que é dinheiro, ser patrocinado por grandes companhias lá do Oriente Médio. Eles odeiam Israel, mas não adianta, irmão. Esses aqui também odiavam Israel. Queria a terra de Israel. O Jefité falou assim, foi Deus que desapossou o povo, os amorreus de diante do povo de Israel, e os possuirias tu. Pode passar. Não possuirás aquilo que nos deu, no caso está escrito ali, que nos deu Deus. Não possuirás tu aquilo que é isso? Que mós, é isso? Que mós deu Deus, desapossasses de diante de ti. Ele falou assim, assim possuiremos nós todos quantos o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Ele falou assim, eu não vou abrir mão daquilo que Deus nos deu. O filho da prostituta estava inspirado. Quem entendeu? O filho da prostituta estava dizendo, primeiro, vocês me mandaram embora, agora eu vou se eu virar o líder. O cara falou, pode ser o líder. Agora o filho da prostituta mandou carta e falou o seguinte, nós não vamos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Ele estava disposto a lutar. E como que a gente que é de Deus luta as nossas batalhas?
versículo 29 para a gente terminar. 29. Lê comigo, gente. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Então ele passou, o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele então atravessou por Gileade, ele foi para Manassés, ele saiu para Mispá, ele saiu ali, irmãos, e ele vence a batalha. Sabe por quê? Primeiro, porque ele sabia quem ele era em Deus. A bênção estava com ele. Agora, como que ele venceu esta batalha? Ele venceu a batalha porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Você está vendo, irmão? Os caras desprezaram o Jefté lá atrás porque ele era filho da prostituta. Mas o Espírito de Deus não desprezou ele. O Espírito de Deus tomou posse dele. Não importa o que os outros pensam. Importa que você sabe quem você é em Deus. Olha só, o filho da prostituta, ministro, agora ele era um homem, cheio do Espírito Santo. Então não importa o título que coloca em você. Importa quem você é em Deus. E ele então agora cheio do Espírito de Deus. Está vendo, irmão? Aqueles caras não queriam ele, mas Deus queria ele. Não importa se os outros não te querem. Diga, Deus me quer. Diga, eu sei quem eu sou em Deus. Isso é muito forte, irmão. Eu estou resumindo aqui que não dá para ler a carta toda. Mas ele tenta resolver na carta. Ele tenta não entrar na briga. Ele tenta resolver com sabedoria. Como ele não consegue, então ele fala o seguinte: o rei não quer não. O rei lá de Amon não quer abrir mão. E ele fala o seguinte: foi Deus que desapossou os inimigos, e você vai querer ficar com a terra que Deus tirou o povo? Não vamos abrir mão. Eu me lembrei agora como chama aquele menino lá? A vinha de Nabote, quem lembra? O rei Acabe queria comprar a vinha de Nabote, porque ficava perto do palácio. E Nabote falou, não vendo, é herança do meu pai. A Bíblia diz que o Acabe vai embora triste. Aí Jezabel manda matar Nabote para pegar a vinha. Ela manda matar Nabote para pegar a vinha. Ela dá a vinha para o rei depois que ela mata Nabote. Só que Nabote, pessoal, era uma bênção. A partir do momento que quem tocou numa bênção de Deus tem problema. Deus falou para Abraão uma coisa interessante. Abraão, eu abençoo quem te abençoar. E quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Aprendam isso, irmão. Quem tem a bênção, quem te abençoa é abençoado. Quem te amaldiçoa vai ter problemas. Não que você deseja isso para as pessoas. É porque é isso que elas vão colher segundo a palavra de Deus, que não pode voltar vazia. Quem entendeu? Então aprendam isso daqui. Olha que interessante, quantos ensinamentos você teve? Filho da prostituta desprezado. Filho da prostituta foi embora. Mas a bênção estava com ele. Quando vier o aperto, não precisava de alguém que tinha a bênção. Amém? Então sempre vai precisar de alguém que tenha a bênção. Isso aqui é a palavra que Deus trouxe para você e para o teu coração. Uma outra coisa que está aqui, no versículo de baixo, é algo que nós vamos ver outro dia. Ele fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente me deres filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, em paz, por isso, em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Ele faz um voto, irmão. E quando a Bíblia Sagrada diz, melhor não votar. Por que a Bíblia fala assim lá em Eclesiastes 5, melhor não votar? Porque Deus não pediu voto.
mas ele ama voto. Interessante isso. Ele não pediu votos, tanto é que ele fala, melhor não votar do que votar e não cumprir. Deus, ele ama voto. Por quê? Porque o voto mexe com Deus. Agora, nós não podemos fazer votos de tolo. Também a Bíblia nos ensina. Deus não pediu voto, mas eu posso fazer voto. Deus ama voto, mas ele nos ensina a não fazer voto de tolo. Vou ficar 60 dias sem comer. Aí morre, desidratado, parada cardíaca. Por quê? Voto de tolo. Quem entendeu? Como muitos já morreram. Outro dia a gente vai falar sobre isso, mas hoje a palavra é essa. Não importa o que dizem, importa quem você é em Deus. Diga, eu sei quem eu sou em Deus. Amém? Muito bem. Essa é a palavra que Deus tem para o nosso coração no dia de hoje. Eu gostaria de comentar agora algo que é interessante. Nós vamos agora ofertar na casa de Deus. E o pessoal que está em casa pode também fazer a sua oferta. Mas eu quero trazer uma breve palavra de oferta. Como sempre, às vezes eu dou, às vezes o ministro dá, às vezes o pastor André, quando está aqui, também dá uma palavra de oferta. Porque a oferta é algo tão importante para a nossa vida. Segundo Samuel 6, vamos lá, meninos. Segundo Samuel 6. Viu aí, Ju, aquele versículo que eu pedi? Qual é? Gálatas? Gálatas o quê? Gálatas o quê? Gálatas 3,13. Leia, Ju. Olha isso, pessoal. Foi Cristo quem nos remiu da maldição da lei quando a si próprio se tornou maldito em nosso lugar. Olha só, foi Cristo quem nos remiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. E o que mais? Pois como está escrito, Como está escrito? maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo. Olha para mim. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Os gentios eram aqueles que não pertenciam a Deus. Como nós. Depois que nós aceitamos a Jesus e cremos no sacrifício da cruz, o que Cristo fez na cruz foi para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Diga assim, eu sou uma bênção. Gálatas 3,13. A bênção de Abraão chegou até nós por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então não tem como você não dizer, eu sou uma bênção. Teve muita gente que te desprezou, mas Deus não te despreza, pelo contrário, o Espírito de Deus está em você. Eu vou repetir. Pelo contrário, o Espírito de Deus está em você. Você está aí, irmãos? O Espírito de Deus está em você. Ainda bem, você está aí. O Espírito de Deus está em você. Quem entendeu a palavra? Vai ter que buscar Jefté. Esse cara que nós mandamos embora, ele é uma bênção, vamos atrás dele. Glória a Deus. Aconteceu outro dia, esse dia aconteceu algo parecido. A empresa do irmão Nilton foi construir uma casa, né, irmão? Aí foi construir uma casa, e a casa era grande. Quantos metros? 700 metros, mais ou menos? Uma casa gigante. E era uma obra muito boa. Aí, o sujeito dessa obra, ele tipo que estava querendo passar os abençoados para trás, irmão. Os homens de Deus já perceberam e falou,
paga o que a gente fez e nós estamos fora. Quando eles falaram que estão fora, aí o cara ficou desesperado, irmão. Por quê? Porque isso aconteceu com o Jefité. Eles saíram por conta. Mas o cara ficou desesperado. Por quê? Porque eles tinham a bênção. O pai do Nilton, ele tem um negócio que ele não só constrói casa, irmãos. Também tem um irmão Gracílio que é construtor, mas eles não só constroem casa, mas ele faz o seguinte, eles compram material mais barato. Eles têm os contatos, o tijolo está caro essa semana, ele vai comprar do outro, está mais barato. Aí tem um fechamento do mês dessa empresa, o ferro está mais barato, ele compra aqui, ele muda, ele faz uma agenda. Então, Deus o abençoou. E o menino ficou desesperado. Aí tem que pagar mais, né, Nilson? E nem pagando mais eles não foram. Perdeu a bênção, irmão. Vai ficar mais caro. Queria passar o homem de Deus para trás, vai ter prejuízo, porque tudo que o homem planta, ele colhe. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele colhe. Amém? Então nós vamos semear na obra de Deus, mas eu quero ler esse versículo aqui com você, antes de você dar a sua oferta. Eu sempre gosto de dar uma palavra de oferta. Primeiro, eu já comentei aqui e vou comentar de novo. Os animais da arca não podiam ser mortos. Não podiam, porque eles tinham que reproduzir depois. Então os animais da arca não podiam reproduzir, matar. Mas a Bíblia diz que quando Noé sai da arca, lá no capítulo 8, ele pega um cordeiro e sacrifica. Pastor, que contradição é essa? Não podia matar, não tem contradição, irmão. É porque o Noé, ele era um homem de tanto princípio, que ele já levou os animais que ele ofereceu de oferta, a oferta dele já estava separada. Ele falou, quando esta arca aqui parar, eu vou ofertar para Deus, em agradecimento. Por quê? Era uma oferta de agradecimento, porque todas as famílias tinham morrido. A dele estava salva. Então ele foi lá e fez uma oferta. Por que ele foi fazer oferta? Não tinha conta de igreja para pagar. Porque nós já aprendemos aqui que oferta não é só para pagar despesa, isso é secundário. Oferta é para adorar, oferta é para agradecer. Que tipo de oferta que nós damos? Fazemos a semeadura quando a gente crê que a nossa oferta vai funcionar como uma oração. Atos 10. A gente semeia crendo que a oferta funciona como a oração. Tem oferta de gratidão por aquilo que Deus te deu. Aí hoje você vai aprender uma oferta aqui, que é isso que eu vou ler aqui para você. Segundo Samuel 6,16. Vamos ler isso aqui. Pode pôr. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei, que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. O de baixo, por isso. E introduzindo a arca do Senhor, puseram ao seu lugar. Davi mandou buscar a arca, que representa a presença de Deus. Quando trouxeram a arca, Davi colocou ela debaixo da tenda, que a tenda que ele armara. Lê comigo. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. O que é oferta pacífica? Oferta de paz. Ele deu uma oferta porque ele estava sentindo paz. E ele falou, Deus, esta oferta é pela paz que nós estamos sentindo. Ofertas pacíficas. Quem entendeu isso? Então você vê que ele não dava oferta porque tinha que pagar a conta. Ele dava oferta por princípio. Ele dava oferta porque ele acreditava no poder da oferta. Então, nós estamos aprendendo agora mais uma lição.
que nós temos que dar oferta quando também estamos em paz. Quando estou na guerra, eu semeio. Quando eu sou grato, eu semeio. E quando eu estou em paz, eu também oferto. Como que chama essa oferta? Oferta pacífica. Então, está tudo em paz? Tá. E os dias de tribulação? Pastor, passou. Está em paz? Sim. Então, agora você vai dar oferta de paz. Então, esse é o entendimento hoje sobre oferta. Ofertas pacíficas. Aonde nós estamos aprendendo? Com o rei Davi. Quem que é o rei Davi? O homem segundo o coração de Deus. Então, o pessoal que está em casa pode também fazer uma oferta agora de paz. Pela paz que você está sentindo, pela paz que você teve no meio da tempestade. Faça uma oferta pacífica. Aí está o número do Pix, você pode fazer agora. O pessoal que está aqui na igreja pode também fazer a sua oferta em adoração, a sua oferta em amor, em temor diante de Deus. E vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, amém? Se você trouxe o seu dízimo, a tua fidelidade. Pastor, o que é o dízimo? O dízimo é um mandamento. Ninguém é obrigado a dar dízimo, irmão, e nem oferta. Só que também, você também não vai receber os benefícios que esta bênção traz sobre a tua vida. Então, você que, pastor, eu creio no poder da oferta, eu creio que a oferta é para semear, eu quero fazer uma oferta pacífica, eu quero fazer uma oferta de paz, como fez o Davi. Pastor, eu quero fazer uma oferta de semeadura, eu preciso conquistar algo, você já orou por algo? Então semeie também, como diz lá em Atos 10. O anjo disse para Cornélio: as tuas orações e as tuas ofertas subiram para a memória de Deus. Então oferta e oração é tão importante quanto. Amém, gente? No Brasil e na maioria dos lugares do mundo, as pessoas perderam o princípio da oferta. A própria cultura, a própria cultura das igrejas fez com que as pessoas perdessem isso. Graças a Deus, Deus tem dado esse entendimento para a gente voltar a praticar o que nós temos aprendido com a palavra de Deus. Funciona, irmão. Dá certo. Toda vez que eu vou abençoar alguém, toda semana, não tem uma semana que eu não faço uma semeadura, irmãos. Não tem uma semana que eu não faço uma semeadura. Eu semeio. E ensino os meus filhos a semear. Os meus filhos, às vezes, têm alguma coisa lá, fala: pai, eu vou semear isso aqui na vida de fulano. Semeia, filho, vai lá. Semeia lá. Eles aprenderam isso. Esses dias a gente estava andando, tinha um cara tocando na rua. Eu dei o dinheiro para o Bernardo. Eu falei: o que você vai fazer, filho? Eu vou semear na vida daquele homem que está tocando. Aí ele foi lá, deixa o chapéuzinho assim, né? Às vezes é a caixa do violão. E ele foi lá e semeou. Eu falei: é isso aí, filho. Desde cedo, aprendendo sobre semeadura. Vai ter colheitas, irmãos. Quantos creem nisso? Amém? Então, o pessoal que está em casa, faça a sua oferta. Prepare em nome de Jesus para a glória de Deus. Que Deus abençoe você também que está em casa. Compartilhe esta live. Amanhã vai estar no YouTube. Você pode compartilhar com pessoas esta palavra. Deus abençoe você.